Fala pessoal, como vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Eu vou ler e vou comentar mais uma vez sobre o quarto dia da criação. Vamos ler as escrituras e fazer um comentário sobre ela. E disse Deus: haja luminárias na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite e as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Fala pessoal, beleza? Então, eu acabei de ler a Gênesis capítulo 1, de versículo 14 a 19, tá? E tem uma curiosidade aqui, que tá assim: a luz maior governa o dia, que é o sol, a luzeira menor governa a noite, que é a lua. Nos primeiros versículos, estava escrito que Deus criou a luz no primeiro dia. Por que o sol só foi sair no quarto dia? Tá? Uma pequena curiosidade é que aquela luz que Deus criou era uma luz espiritual, tá? Eu acho que já comentei sobre isso. É uma luz espiritual. Primeiro foi feita a luz espiritual. Depois, no quarto dia, foi feito o sol, tá? Para clarear a terra, tá? Uma luz física, tá bom? E o interessante é que Deus ele criou para separar o dia e a noite. É muito interessante isso. Ele fez para separar o dia e a noite. Noite para dormir, descansar, se recuperar, e o dia para trabalhar e fazer ali as suas obrigações, né, diárias. E também ele foi criado para criar os calendários, festas religiosas, talvez como a Páscoa, a agricultura, a estação dos anos, né? Então tudo isso foi feito ali já na criação do quarto dia. Tá? E tá aqui também um ponto que eu quero falar, que no primeiro dia Deus fez a luz e trevas. No quarto dia, luzeiros que governam a luz e trevas, tá bom? O quarto dia complementa o primeiro dia, tá bom? A luz antes do sol. Uma dúvida comum: como havia luz antes do sol? Teológico, né? Teologia. Deus é a fonte de luz, é a luz primeira. Tá? O autor que mostra que a luz não depende do sol. Tá? Os astros servem à criação, não dominam o destino humano. Beleza? Então é interessante também achar que eu estava dando uma pesquisada aqui no lado dos cientistas, o que eles acham disso, né, sobre a criação. É interessante que eu já li, hoje é o quarto dia, e eu já li o primeiro, o segundo, o terceiro, mas no lado da ciência, não foi os dias como a gente conhece os dias de hoje, os dias que a Bíblia nos fala, tá? Os cientistas acham, né, no estudo deles, né, eles acham que foi criado em bilhões de anos, tá? Eu estou falando aqui, nós como evangélicos, né, pessoas que cremos em Deus e na Bíblia, a gente acha, tá, não é que acha, a gente tem certeza que foi 6 dias e 7 dias descansou. Mas os cientistas não, eles acham que foi bilhões e bilhões de anos de evolução, tá? Bilhões e bilhões de anos de estudo, né, de evolução ali, pouco a pouco, as coisas foram se fazendo. Mas tem um ponto aqui, que eu não quero sair muito do foco, mas um ponto interessante,
tá? Esse ponto é o seguinte: Deus, o tempo de Deus, a gente viu que é diferente que o nosso, tá? A Bíblia fala do dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, mas será que é o mesmo dia que pra gente é, hoje em dia, 24 horas? Eu creio que sim, tá? Mas os cientistas acham que foram muitos anos de evolução. Mas se você ver do outro lado, pode ser sim feito nesse tempo de evolução, do que os cientistas acham, em 7 dias, porque Deus tem um tempo diferente que o nosso, tá? A Bíblia foi escrita em ordem, para a gente poder entender a ordem, assim que foi escrita a Bíblia, tá? Mas os cientistas colocam essa ordem em um tempo muito longo, dá para entender? Dá para entender? Eles colocam uma ordem muito longa, bilhões de anos, tá? Mas pode ser, seja dessa forma, por que não? Se o tempo de Deus é diferente que o nosso. Esse bilhões de anos que os cientistas acham que é pra gente, para Deus foi 7 dias, que é um tempo mais curto na nossa, né, percepção, entendimento, tá? Isso que os cientistas acham. Mas eu, Mateus, ainda continuo acreditando que 7 dias foram 7 dias mesmo. 24 horas, na minha percepção, tá? Mas vou repetir de novo, o tempo de Deus é diferente que o nosso, tá? Ele criou o tempo é dele, tá? O tempo é dele, ele criou o tempo, ele tá fora do tempo, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais, eu vou falar um pouco sobre o 5º dia, beleza? E fique com Deus, tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.